Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lua Literana e hoje eu vim contar pra vocês algo que aconteceu comigo em janeiro, por isso que eu estou sumida das redes sociais e daqui do canal. Foi algo sério que aconteceu comigo e isso me abalou um pouco psicologicamente. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e muito nervosa. E eu sempre tive muito medo de morrer, assim. E desde criança eu sou muito medrosa. Acho que a principal coisa que eu queria melhorar em mim é... Acho que tenta ficar mais um meio aqui. A principal coisa que eu queria melhorar em mim é o meu medo. Eu tenho muito medo das coisas na vida. E eu acho que até isso aconteceu pra eu acordar pra vida e mudar, e tentar mudar, né? Minha mentalidade. Bom, então já vou direto ao assunto, explicar o que aconteceu e aí eu conto em detalhes, mas eu tive apendicite Fui diagnosticada dia 24 de janeiro, né? Que eu fui na emergência. Aí dia 25 eu fiz a cirurgia. E aí fiquei no hospital do dia 25 de janeiro. Quer dizer, do dia 24, né? Porque eu tava na emergência dia 24. Então, do dia 24 ao dia 31 de janeiro eu fiquei no hospital internada. Só que não foi simplesmente uma cirurgia de apendicite, porque no meio da cirurgia eu tive um choque anafilático e meu coração quase parou. E eu só descobri isso quando eu acordei, né, na CTI, que é o Centro de Tratamento Intensivo, né, que é onde a gente fica se recuperando de uma cirurgia quando é uma situação mais séria. E eu tenho alergia séria a látex. E eu já sabia disso, eu já tinha ido na alergista e eu já tinha o diagnóstico, só que... E eu expliquei, quando eu cheguei na emergência, na sexta-feira do dia 24, eu falei pra médica da emergência que eu tinha alergia a látex, inclusive ela tirou a luva de látex pra me examinar, e eu achei que isso já ia estar registrado, né, nos documentos do hospital, mas não. E eu ainda, quando eu fiquei na emergência, porque, gente, eu cheguei no final da tarde de sexta-feira, na emergência, e eu fiquei na emergência até sábado 11 da manhã. Então eu fiquei lá agonizando de dor, que é apendicite, pra quem não sabe, é uma dor agonizante de cólica na barriga. Então eu fiquei esperando, né, a minha cirurgia, que ia ser sábado de manhã. E durante toda a minha presença ali na emergência, né, dos enfermeiros cuidando de mim, eu falava o tempo inteiro que eu tinha alergia a látex. Eles não usavam luva de látex comigo. Tá, achei que tava claro pra todo mundo que eu tinha alergia a látex. Depois eu entro em detalhes do quão ruim pra mim foi ficar naquela sala de emergência e alguns detalhes em relação a descaso dos médicos no geral, mas... E eu pago plano de saúde, ainda tem esse detalhe, então... A gente vê que nem pagando plano de saúde, às vezes, a gente tem o melhor tratamento. Então, a cirurgia aconteceu no sábado de manhã, lá pelas 11, eu tava com tanta dor, eu tava andando de cadeira de roda, os enfermeiros me levando de cadeira de roda pro bloco cirúrgico, meus pais junto comigo ali. Cheguei lá, tirei a roupa que eu tava, botei a roupinha de cirurgia, né? Só que assim, ó, quando a gente tá com tanta dor, nem dá tempo de ficar nervosa. Se eu tivesse no meu normal, sem dor, eu já ia estar tendo crise de ansiedade, né? Porque nunca tinha feito cirurgia na minha vida. Tá, botei a touquinha, botei tudo, tava pelada só com a roupa de cirurgia, né? Aquele aventalzinho. E aí o anestesista e o médico estavam sentados ali comigo tipo uma sala ali de espera pra ir pro bloco cirúrgico que estava sendo preparado. Aí o anestesista perguntou pra mim se eu tinha alguma alergia.
Eu falei que eu tinha alergia à lactose e a maracujá. Só que eu não atinei de falar látex, porque eu já tava repetindo tanto desde a emergência, que eu achei que já era o mais óbvio. Tipo, ela tem alergia a látex. Então eu não citei látex. Eu também tava com tanta dor que eu não sei o que aconteceu comigo na hora que eu não falei látex. Mas é que, tipo, sério, a pessoa tá morrendo de dor, ela não vai conseguir atinar de falar tudo, sabe? Então, sei lá. Foi estranho isso. Então eu fui pra cirurgia. A enfermeira me levou de cadeira de roda até a sala de cirurgia, subi na maca, eles falaram, sobe aí na maca e deita. E aí eu deitei, estiquei os braços assim pro lado, tinha um apoio assim do lado da maca pra botar os braços. Aí eu deitei, e aí o anestesista falou, vai sentir uma coceirinha. E eu, tá. Já tava com tanta dor mesmo, já vai logo. Aí ele, né, aplicou anestesia e eu lembro que eu falei pra mim mesma, eu vou contar quantos segundos demora até eu perder a consciência, né? Eu contei até uns 10, assim. Aí eu lembro do médico me depilar. Porque como eu tava mal ali de dor, já fazia mais de uma semana, eu nem atinei de me depilar ali embaixo pra fazer a cirurgia, né? Então eu senti o médico passando a gilete. E aí eu apaguei. Aí quando eu comecei a acordar, eu lembro de, tipo, um caos em volta de mim e as pessoas assim, ela tá tremendo. Aí alguém falando, é de frio. Tá, eu lembro disso. E aí eu lembro do povo assim, ó, 1, 2, 3, vai. Que era quando eles tiram a gente da maca, né, da cirurgia pra, sei lá, me levar por... Eu não sei, gente, eu tava, tipo, em outro planeta. Tá, daí eu apaguei de novo. Aí quando eu acordei de novo, eu já estava na CTI e o meu pai tava, tipo, aqui do meu lado assim, daí ele falou... Eu não sei, não lembro, gente, porque tipo, eu ainda tava sob o efeito da anestesia, então eu não lembro como que eu fui informada de que eu tive um choque anafilático. Só que eu fui informada, então não sei se foi pelo meu pai, pelas enfermeiras, sei lá, quem foi que me falou, acho que foi meu pai. Tu teve alergia, me falaram, eu acho que foi meu pai, tu teve alergia na cirurgia. Aí eu já grog ele, Aí meu pai ainda me perguntou do que tu tem alergia, só pra ver se eu tava consciente, né? Aí eu falei, não sei. E aí eu peguei meu celular e abri na câmera e vi meu rosto como ele fica quando eu tenho crise alérgica, né? Que já não é a primeira vez que eu tive essa reação física. Quando eu fiz essa tatuagem aqui, o tatuador usou luva de látex, eu esqueci de avisar pra ele e os meus olhos também incharam, então eu fiquei bem inchada. Vou botar alguma foto aí pra vocês verem. Enfim, aí depois disso, né, só o processo de recuperação de uma semana. Que, gente, sério, pós-operatório é horrendo. E eu acho que eles me deixaram mais tempo do que o normal no leito, né, me recuperando, porque eu tive um choque anafilático, né, quase morri na cirurgia. Então eles estavam me monitorando. E deu tudo certo na cirurgia, né, estou aqui agora, saudável, me recuperando ainda. Não posso fazer força, senão dói minha barriga. E é isso, gente. Eu demorei para vir falar com vocês porque ainda tô bem nervosa com o fato de que eu quase morri. E realmente, a médica da equipe do médico principal, né, que fez a minha cirurgia, veio falar comigo na segunda-feira, né, a cirurgia foi no sábado. Sábado e domingo eu fiquei na CTI, grog, sem saber o que tava acontecendo em volta de mim. Gente, um detalhe. Horrível fazer necessidades na comadre, tá? E eu ainda estava com diarreia por causa dos antibióticos que eu estava tomando desde a emergência, já estavam me dando na veia. Então, assim, diarreia na comadre, sendo limpada por um monte de enfermeira. É isso, sabe? Enfim, rezando pra conseguir um quarto, né? Porque quarto não é, cheguei no hospital, tem um quarto pra mim, não é? Tu tem que esperar liberar um leito pra ti, né? Então eu fiquei esperando na CTI, e domingo de noite liberou um quarto pra mim, fui pro quarto. E aí começou realmente
recuperação ali no quarto, que é um pouquinho mais calmo, assim, que na CTI é caótico no sentido de dou um espirro, vem uma enfermeira ver o que tá acontecendo. Então, elas ficam bem em cima, assim, que eu acho que elas estão preocupadas, né, com a minha recuperação ali na CTI. Então, elas ficam bem em cima, elas ajudam tudo, assim. Na CTI me cuidaram muito bem. Eu tomei banho domingo de manhã, não lembro direito como foi, só lembro que a enfermeira me deu banho. E daí, a partir de segunda, dia 27, minha mãe que me cuidou no quarto, né? Meu pai tava trabalhando, mas ele ia bastante me ajudar também, mas minha mãe que fazia a maioria das coisas pra mim no quarto. Inclusive, queria agradecer aqui no vídeo meus pais que ficaram do meu lado o tempo inteiro. Minha mãe dormiu no quarto comigo e, assim, o quarto não tinha cama, né, pra acompanhante. Ela dormiu num sofá duro horrível e a minha mãe já tem mais de 60 anos, então deve ter sido horrível pra ela. Então, queria agradecer minha mãe por ter ficado comigo, me cuidando, ela me limpando, porque assim, já vou entrar nas questões, nos detalhes do horror do pós-operatório. Mas a minha mãe teve que me limpar por muitos dias. Minha diarreia. Ai, se vocês são sensíveis, sinto muito, porque eu não sou, eu falo. Ela teve que limpar. Por quê? Eu sou ruim de veia, não sei se você sabe o que significa isso, mas quando a gente tá tomando antibiótico na veia, fica um acesso aqui, né, na veia. Na mão aqui ou aqui. Um negócio aqui que é um caninho que fica grudado aqui, né? Eles colam pra receber o remédio na veia. Só que eu sou tão ruim de veia, não tenho veia, praticamente, que o acesso escapava todos os dias. Então, todos os dias vinha um enfermeiro de manhã cedo procurar minha veia. Gente, isso dói muito, muito. Então, tipo, todos os dias doía muito achar minha veia. E como, então, escapava muito fácil o acesso da veia, tipo, minha mãe tinha que me limpar, porque eu não podia usar. Foi mais nesse braço aqui, mas também foi nesse. Acho que ainda até tem marca. Tipo, hoje na cama doeu esse braço aqui. Mas ficou doendo muito, já passou um mês, né, da cirurgia, mas assim, ó, esse mês, então, eu senti muita dor nos braços, tipo, porque realmente ficou dolorido. Então, eu não podia mexer o braço que tava o acesso grudado, senão escapava. Então, minha mãe teve que me limpar vários dias. Fiquei de fralda vários dias. Enfim, gente, assim, eu sou muito estressada com isso da alergia. Teve um ano, 2021, foi um ano muito difícil pra mim, porque eu tava tendo crises alérgicas com bastante frequência, assim, do olho inchar e eu ir pra emergência. Inclusive, já sou bem conhecida ali da emergência do hospital, porque naquele ano eu fui bastante. Então, no leito ali, quando eu tava me recuperando, eu tava muito estressada com isso da alergia. Eu nem tava muito focando na minha barriga, que era o foco, né? Eu tava focada mais nos meus olhos, assim. Eu sou muito nervosa de alergia, gente. Meu Deus. Acho que não vai dar pra deixar puro assim, sem capinha, peraí. Tá, agora tá com a capinha. Eu tava usando ele pra me apoiar, mas não vai dar. Então, eu sou uma pessoa muito nervosa de alergia. Então, eu tava mais nervosa do meu olho inchar e eu ter outra crise alérgica, outro choque anafilático, sei lá, do que a barriga. Só que a barriga, ela também tava... A barriga era o principal que eu tinha que focar, que ela tava bem inchada. Eu tava com uma pança de grávida, que foi diminuindo aos poucos. Mas ela tava bem grande, a barriga. Inchada, né? Porque eles inflam a barriga. Eu fiz a cirurgia por vídeo, então eles inflam a barriga com ar. Não sei como é o processo, mas nesse processo o médico estava usando a luva de látex e aí deu a crise alérgica ali, o choque anafilático. Porque a luva de látex entrou em contato com o meu sangue ali, né, nos meus órgãos, enfim. Eu tava mais com medo de ter outro choque anafilático do que da barriga, assim. Eu tava muito estressada de, tipo, eles chegarem pra mim e falarem, olha, tá tudo bem, a cirurgia deu tudo bem. Porque o pós-operatório tem
esse estresse de a gente ter certeza que deu certo a cirurgia, sabe? Porque é cirurgia de apendicite, pode dar abscesso, que eles chamam, que é criar um outro negócio ali, onde, né, eles tiram o apêndice, mas pode criar um abscesso, se der errado a cirurgia. Errada não, né? Deu certo, mas pode criar um abscesso. E aí tem que tirar o abscesso. E aí é meio que um outro processo operatório, que eu estava assim, ó, só queria ir pra casa. O que mais poderia ter dado? Eles estavam achando que eu tinha pego uma bactéria no hospital que tava me dando diarreia. E aí eu tive que fazer o exame, né, de fazer o número 2 no copinho, pra ver se eu tinha pegado bactéria no hospital. Não tinha. A diarreia era dos antibióticos. Tanto que quando a médica liberou eu tomar um antibiótico por via oral em vez de via veia, melhorou a minha diarreia, né? Eu parei de ter. Quer dizer, demorou uns dias pra voltar ao normal meu intestino. Mas vários dias, inclusive. Acho que eu fiquei umas 2 semanas com o intestino todo ferrado. Mas então, no dia 31, eu recebi alta. Fui pra casa. Sexta de tarde. Eu teve dias ali no leito, né? Me recuperando no hospital, que eu tive crise de ansiedade no nível de... Não assim, já tive piores. Mas eu acho que eu consegui me controlar bem assim. Eu só tava com bastante medo de morrer, sabe? Porque simplesmente a médica chegou pra mim e disse, olha, tu parou quase na cirurgia, teu coração quase parou. Falou isso e foi embora. Não, brincadeira, ela falou, né, mas eu fiquei pensando naquilo, sabe? Que eu quase morri, eu nunca quase morri na vida. Nunca tinha passado por uma experiência assim tão perigosa. Então eu fiquei com isso na cabeça, assim. E eu demorei todo esse tempo pra vir aqui contar o que aconteceu por causa disso, porque recontar tava me causando ansiedade, assim, até recontar para as pessoas mais próximas de mim, que eu tenho que contar toda a história, né? Não tava bem, assim, de lembrar dos detalhes. Mesmo que eu não tenha visto nada, né? Mas do meu ponto de vista, tenta imaginar, assim, é como se eu tivesse morrido e revivido, porque a anestesia dá a sensação de morte ali, de, tipo, apagar. E aí eu acordei e o povo em volta, tu teve um choque anafilático. E eu toda inchada, assim, então, tipo, foi meio que uma experiência, assim. No meu ponto de vista, pareceu que eu tinha morrido e voltado, sabe? Então eu meio que renasci, assim, daquela cirurgia. E um dos detalhes que mais me deixaram triste é que o aniversário do meu pai foi dia 26 de janeiro, a cirurgia foi dia 25, ou seja, meu pai não teve aniversário, assim, de, tipo, ser sobre ele, sabe, o dia. Ele disse que foi o melhor presente da vida dele. Eu ter, né, me recuperado da cirurgia. E eu acredito. Mas eu fico triste de, tipo, não ter sido sobre ele o dia, ter sido eu no hospital, sabe? Mas eu tenho certeza que ele ficou muito feliz, que deu tudo certo na cirurgia. Mas esse vídeo, então, é um monte de aviso pra todo mundo, assim. Quem tem alergia, levar a sério a alergia no sentido de carregar um documento sério listando tudo que tu tem de alergia, porque eu percebi depois disso, pesquisando, que no Brasil a gente não leva muito a sério alergias. Inclusive não tem pra vender a EpiPen no Brasil, que é a caneta de adrenalina, que foi o que usaram em mim pra eu voltar pro meu, né, pra minha pressão voltar ao normal na cirurgia. Não tem no Brasil pra vender isso, eu queria ter, né, comigo. Não que eu acho que eu vá ter um choque anafilático assim no dia a dia. Isso aconteceu porque ele tava mexendo meus órgãos com a luva de látex. Então, acho que isso não vai acontecer no meu dia a dia. Mas eu queria ter a caneta, né? E aqui nos Estados Unidos, estou em Miami agora. Inclusive tivemos que adiar essa viagem e ela ia acontecer acho que ia ser dia 15 de fevereiro. Teve que ser dia... Não ia ser 15, não. Ia ser dia 5. Ia ser dia 4. Não, ia ser dia 4 de fevereiro a viagem. O pai adiou a viagem para dia 16.
E então, dia 16 eu ainda tava com um pouco de dor, assim, quando eu me movimento muito, mas eu consegui viajar normal, de boas. O que eu tava falando? Pra gente levar a sério alergias, se vocês têm alguma alergia, inclusive a minha alergia a maracujá é um cruzamento do látex, acreditem se quiserem, mas existem frutas que não sei, os componentes da fruta têm uma contaminação cruzada com látex. Então, a minha alergia a maracujá tem a ver com látex. Outras frutas também entram nessa lista de frutas látex. Tipo, pêssego, batata entra. Batata é um legume, mas entra. Kiwi, sabe? Essas frutas mais meio parecidas, assim, em textura, assim, de não sei. Acho que vocês vão saber ver algo em comum entre maracujá, pêssego, kiwi. Tinha mais banana. Só que eu não tenho alergia a banana, não tenho alergia a pêssego, não tenho alergia a kiwi. Só a maracujá. Acho que vai de cada um. Mas, enfim, levem a sério as alergias de vocês. Muito a sério. Outra coisa. Cirurgia, pra mim, assim, não é algo que deve ser... que nunca deve ser normalizado, assim. Eu vejo a nossa sociedade tem normalizado cirurgias, assim, plásticas, né? Principalmente. As influencers divulgando cirurgia como se fosse qualquer coisa. Não é. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu nunca faria uma cirurgia estética porque eu sou... meu corpo é delicado. Tive um choque anafilático. E então eu não faria cirurgia estética, eu só faria assim, ó. Se precisa, né? Casos de emergência. Então, sei lá. Talvez seja uma mensagem para quem está se sentindo inseguro com a aparência e pensando em fazer cirurgia, mas não tá totalmente certo. Sei lá, não faz, gente. Não faz cirurgia sem necessidade. Não tem porquê todo o processo de bloco cirúrgico, de pós-operatório, de arriscar a vida numa cirurgia, sabe? Anestesia é um negócio super perigoso. Não tem porquê fazer sem necessidade, assim. Só se é uma coisa que incomoda muito a pessoa, assim. Um detalhe da aparência que é um trauma. Mas, assim, eu acho que não tem por que fazer cirurgia como se fosse qualquer coisa. Então, é isso. Acho que a maior mensagem disso tudo pra mim, assim, tentando tirar alguma mensagem, é pra eu parar de ter medo de viver. Porque eu poderia ter morrido de um jeito bizarro, que é por uma luva de látex. E eu sou uma pessoa que eu tenho medo de avião, por exemplo, e agora, mas ainda ultimamente tá tendo mais notícias, né, de ocorrências aéreas, então, tipo, avião é um negócio que me dá muito medo. Tenho medo, assim, de sair sozinha um pouco, assim, mas então, sei lá, sabe, eu poderia ter morrido de uma forma que eu não imaginava. Então eu acho que é o universo me falando, minha filha vai viver, para de ter medo de coisa irracional. Inclusive queria que todo mundo escutasse a música do Djavan chamada... Peraí que eu não... Fiz uma playlist no Spotify chamada Músicas Importantes. A primeira é Djavan Vive. Essa música eu escutei lá no quarto, né, no leito, me recuperando, e tipo, nossa, eu chorei muito, porque essa música parece que ele tava falando comigo. A música é sobre um relacionamento amoroso, né, mas encaixa com quem tem medos, assim. Escutem essa música, leiam a letra. Quem tem medos como eu. Tem até uma parte da música que ele fala desinflama. Eu tava inchada, né, por causa da cirurgia. Daí eu fiquei rindo com a minha mãe. Era tipo 1h. Enfim. Eu tenho experiências também. Eu não contei aqui no vídeo porque eu sei que não é todo mundo que acredita. Mas eu acho que eu vou só citar, assim, brevemente. Quando eu tava na CTI, né, sob o efeito da anestesia, toda hora que eu pegava no sono,
eu via muitas pessoas em volta de mim, assim, não todas juntas, mas, tipo, cada vez que eu pegava no sono, eu via um paciente ali onde eu tava, sabe? Por exemplo, a última vez que eu lembro com muitos... E eu via com muito detalhe, assim, muito... Uma coisa que eu nunca tive antes, assim, ver as pessoas com detalhe, assim. Então, eu vi uma mãe com um filho do meu lado, assim, a filha na cadeira de roda, e a mãe, tipo, muito triste, desesperada, querendo ser ajudada, né, que a filha seja ajudada. Eu também vi, tipo, um senhor, assim, de máscara. Esse foi meio assustador, porque ele tinha uns cabelos meio de Einstein, assim, me deu medo. Não foi tudo ao mesmo tempo, era cada vez que eu pegava no sono, eu via uma pessoa diferente em volta de mim, e aí eu abri o olho e não tinha ninguém. Eu até achava que, tipo, podia ser enfermeiro ali andando, mas aí eu abri o olho e não tinha ninguém. Então eu não sei se isso foi delírio da anestesia, ou se foi alguma experiência espiritual que eu tive, mas eu vi muita gente ali quando eu tava na CTI, em volta de mim. Cada vez que eu pegava no sono, eu via com detalhes uma pessoa diferente. Não sei também se pode ter sido reflexos da emergência, porque quando eu fiquei na emergência, falando na emergência, eu ia entrar em detalhes na hora da emergência também. Foi bem difícil. Na emergência, é muita gente em volta de mim, né, sendo socorrida. Também pode ter sido um reflexo daquilo, eu não sei, né, mas ficou na memória, aquela bando de gente querendo ser ajudado. Mas, gente, sério, na emergência, aconteceu o seguinte, né, a questão do descaso. Foi antes, né, da cirurgia. Eu tava na emergência, né, a médica da emergência me diagnosticou com um caso de apendicite. Chegou ela e meu pai, assim. Eu tava na emergência, na cadeirinha, com remédio na veia, assim. Ela falou, tu tá com quadro de apendicite, gente. Eu comecei a chorar desesperada na hora, sabe? Eu acho que eu já sabia que... eu sou uma pessoa que eu não posso muito entrar em cirurgia, sei lá. Eu tava com muito medo, então eu comecei a chorar muito. E aí, tá, me falou amanhã, o médico pode fazer a cirurgia amanhã de manhã. Aí tu vai passar a noite na emergência. Daí me passaram pra um lugar da emergência mais confortável, com uma cadeira que dava pra deitar, e eu fiquei ali. Só que, como não me falaram o horário da cirurgia, o médico não falou o horário da cirurgia, eles falaram que tu não pode mais comer nem beber a partir desse momento. Gente, eu tinha bebido a última garrafa de água no carro às 4 da tarde. Eu sou uma pessoa que eu bebo água o tempo inteiro. Vocês não estão entendendo o sofrimento que foi ficar sem beber água a noite inteira e a manhã inteira. Foram quase... sei lá, foi mais... sei lá, conta aí, das 4 da tarde de sexta-feira até as 11 da manhã do sábado. E, na verdade, eu não bebi água até sábado de tarde, porque eu tava no pós-operatório, também não podia beber água. Então eu fiquei 24 horas sem beber água. Teve um ponto na emergência ali, acho que era de manhã cedo, que o pessoal que tava ali comigo, os outros pacientes, começaram a receber os cafés da manhã nas bandejinhas e eu comecei a chorar de sede, porque eles estavam bebendo suco e eu não podia. Tipo, eu chorava de sede. E aí minha mãe chegou ali e pediu pediu pra enfermeira se eu podia pelo menos molhar a boca, sabe? Eu já tinha tido essa ideia, mas ela não deixou. Aí minha mãe deu uma pressionada, daí eu molhei a boca com uma gase, assim, com água. Aí eu bebia, tipo, uma gotinha, assim. Mas eu acho que, sério, eu mandei mensagem pra minhas amigas assim, ó, mandem foto aí bebendo um gole de água por mim, porque é isso que mais tava me fazendo sofrer. Tava com dor, óbvio, mas, tipo, eu preciso de água, gente. Eu preciso beber água. Foi tenso. E o que aconteceu também, naquele sábado da cirurgia, eu tinha um sarau pra participar, que eu estava divulgando aqui no canal e no Instagram. O sarau sobre o Robert Eggers, o diretor de Nosferatu. Eu ia participar do sarau. Só que eu tive uma cirurgia de apendicite no dia do sarau, né? Eu expliquei pra quem tava organizando o sarau, né? O tempo inteiro eu expliquei pra eles o que tava acontecendo. Eles falaram, eles foram muito queridos. Inclusive, um deles é inscrito aqui do canal. Obrigada pelo apoio, Gabriel. Falaram, não se preocupa, tá tudo certo, acontece. E realmente, gente, pelo amor de Deus, eu fui ter uma cirurgia de apendicite no dia que eu tinha um compromisso, sabe? Um compromisso legal, que eu tava empolgada pra participar. Que saco! Enfim.
Eu ainda tinha, pelo menos eu postei um vídeo falando minha opinião sobre o Nosferatu, assim. Pelo menos isso, assim. Que não ajudou nada no sarau, né, deles, porque eu não tava lá. Mas eu fiquei triste de não participar, porque, tipo, logo quando eu tenho algo legal, assim, que não que eu quero de sair de casa, assim, interagir, acontece isso. Mas enfim, então, queria falar que eu fiquei muito chateada de não ter participado do sarau que eu me comprometi, mas foi uma emergência médica, tipo, seríssima, né? Inclusive, meu apêndice, ele estourou, não sei se vocês sabem, mas o apêndice, ele pode estourar ou não. O meu chegou a estourar, então teve mais essa questão. Porque quando ele estoura, meio que infecciona todos os órgãos, tu tem que limpar toda a barriga por dentro. Teve mais isso. Então, e na questão de dor, tá? Minha mãe já teve apendicite, então ela sempre me contou a vida inteira a história de que começa a cólica, a dor na barriga, passa, assim, tu aguenta uns 2 dias ali sem saber mais ou menos o que tá acontecendo. E aí vai pra emergência, porque não passa a dor. Gente, a minha dor de barriga começou... Pra falar a verdade, eu acho que eu já tava tendo cólicas do apêndice inchado, assim, há meses. Tipo, as cólicas, eu tava muito coliquenta naquele ano de 2024 ali. Inclusive, aqui no canal tá registrado que eu tenho essa dor no quadril fortíssima que começou no final de 2023, em outubro de 2023 começou. Uma dor fortíssima no quadril, que se espalha pra perna, assim, mas principalmente no quadril. A dor simplesmente sumiu, gente. Depois da cirurgia, eu tirei o apêndice. E não sinto mais a dor no quadril. Então, assim, eu não sei, gente. Pra mim, eu acho que era o apêndice que tava pressionando ali alguma coisa. E fez eu ter a dor no quadril. Só que a cólica em si, assim, de tipo, crise de cólica, começou... Sei lá, sabe, no dia... A cirurgia foi dia 25 de janeiro. No dia... Sei lá, gente, desde o dia 10, sei lá, eu já tava sentindo dor, cólica, assim, mas a crise começou, tipo, uma semana antes. Começou dia 17, digamos, sexta-feira, dia 17 de janeiro. Lá pelo dia 22, não, lá pelo dia 20, segunda-feira, parou a cólica. E eu achei, então, que eu tinha melhorado do que eu tava tendo, que eu achei que era sei lá, um vírus, alguma coisa assim. Como eu melhorei, eu não me preocupei em ir pra emergência. E aí, dia 22, na quarta de noite, voltou com tudo a dor. Passei quinta-feira, dia 23, na cama. Dia 24, de tarde, eu percebi que não tava melhorando. Tipo, não tava melhorando a dor, não tava passando nem com remédio. Falei pro meu pai, então tá passando a dor. Meu pai é médico, né? Então, não surto muito por causa disso, assim. Ele tava observando junto comigo. Ele falou, não, então vamos na emergência. E é muito complicado isso, porque eu sou uma pessoa que tem bastante cólica menstrual. Tenho cólica, no geral. Então, pra mim era só mais uma cólica, assim, que eu tenho de vez em quando. E não era. Então, por isso que eu não fui na emergência antes. Mas eu deveria ter ido, né? É que dependendo de mim, eu vou na emergência por qualquer coisa, assim, que eu tenho medo de morrer. Mas, enfim, deu tudo certo. Graças a Deus. Por mais que tenha estourado o apêndice, porque eu esperei demais pra ir na emergência. Deu tudo certo. Só esse sofrimento ali na emergência de eles não me darem um horário pra cirurgia e não me terem falado até que horas eu poderia beber água, sabe? Não era nem comida a questão. Eu não sou uma pessoa que me incomoda em não comer por algumas horas. Mas a água eu preciso. Até um médico falou, eles deveriam ter te falado, porque tu poderia ter comido até umas 2 da manhã, bebido água. Sabe, por que não teve uma pessoa pra me falar isso? Tipo, um descaso assim com o paciente, eles estavam vendo que eu tava desesperada, de sede. Ai, gente, sério. Eu acho que eu contei tudo. Esse vídeo tá enorme, mas é que aconteceu muita coisa. E a recuperação é não fazer esforço físico. 45 dias, desde o dia da cirurgia, né? Então,
vai fazer um mês, dia 20... Amanhã. Eu tô gravando hoje, dia 24, então amanhã faz um mês. O que significa que ainda não passou 45 dias, então eu não posso fazer esforço físico. Eu posso caminhar, mas aí agora eu já tô conseguindo caminhar sem doer. Mas até semana passada, se eu caminhasse muito, já começava a doer a barriga. Eu inventei de arrumar umas estantes em Porto Alegre, né, no meu quarto. E doeu bastante a minha barriga semana passada. Não, semana retrasada, né, ainda tava lá. Doeu bastante, então eu tive que parar. Então, tá nesse nível, assim. Querem ver a marca? Deixa eu tentar mostrar a cicatriz. Eu tenho 3 cicatrizes. Tem uma na barriga, uma lá nas minhas partes íntimas, que não dá pra mostrar, né? E uma no umbigo, né? Deixa eu ver se consigo mostrar a da barriga. Aqui, ó. Essa é a cirurgia a cicatriz da barriga. Tem um fio de nylon ali ainda, do ponto. Eu não sei, meu pai falou que vai cair. Mas tá meio estranho ter um fio de nylon como se fosse uma etiqueta na minha barriga. Então é isso, gente. Ah, eu tô morena, né? Então, é o seguinte. Não era meus planos ficar morena de novo. Eu queria ser loira. Igual eu tava. Mas pra ficar loira, gente, é um processo muito agressivo pra pele. Assim, descolorir a raiz é bastante química na pele. E assim, depois de ter um choque anafilático, eu acho que eu não quero colocar química em mim mais, assim, sem necessidade. Então é isso, gente, eu vou ser uma pessoa normal. Vou ter um cabelo normal a partir de agora. Sabe? Só vou poder cortar, mas eu não quero cortar, vou deixar crescer, comprido, enfim. Vou ser básica. Acabou a diversão com tinta. Eu não tenho alergia a tinta, né? Eu tava descolorindo normal, mas vai que, né? Ai, eu sou uma pessoa alérgica, é melhor eu não me arriscar. Nem tatuagem acho que eu vou fazer mais, assim. Enfim, gente, é isso. Um alerta, prestem atenção nas alergias de vocês. Não façam cirurgia sem necessidade, porque a gente não sabe o que pode acontecer na cirurgia. Sabe, não coloquem os parentes de vocês na situação de ter que ficar esperando a cirurgia acabar ali, sabe? Deve ter sido muito estressante pros meus pais. E queria agradecer minhas amigas por terem, tipo, nenhuma foi ali me visitar, mas estavam comigo o tempo inteiro, assim, muita gente do meu convívio se preocupou comigo, assim, queria agradecer a todo mundo, se alguém estiver assistindo, que se preocupou comigo, mandou mensagem, muito obrigada, assim, é nesses momentos que a gente vê como as pessoas se importam com a gente, sabe, que a gente, às vezes, pensa que a gente tá sozinho, mas não, sabe, as pessoas se importam, às vezes a gente acha assim, ai, ser humano faz a gente se sentir sozinho, ninguém gosta de ninguém, não é assim. As pessoas se importam com a gente. Então, é isso aí, muito obrigada, gente. Amigas. Minha amiga Camila, se estiver assistindo isso, muito obrigada. Me mandou uma mensagem, assim, muito legal antes da cirurgia. Eu chorei, tá. Ela tá sabendo disso agora, que eu não contei pra ela. E eu mostrei pra minha mãe. Minha mãe ficou toda emocionada, assim, com os olhos cheios de lágrimas. Então, Camila, muito obrigada por ter me apoiado, assim. E ela teve que passar por uma cirurgia também, acho que foi em dezembro, né? Que ela teve... eu não lembro o nome do negócio, mas ela teve que tirar um negócio da barriga. Eu sei o que é, mas eu não sei o nome. E também, tipo, foi uma cirurgia da barriga, então... As duas com a mesma cirurgia de barriga. Se não a mesma, mas, tipo, cirurgia de barriga, então... Ela já sabia mais ou menos que era chato. Só, né? Eu quase morri, mas tirando isso, foi meio que um processo parecido, assim, então... Eu também fiquei preocupada com ela na época. Mandei mensagem e tal, mas... Enfim. Obrigada, amiga, por ter, sabe? Ficado ali comigo na mensagem. Lari e Joana também, por mais que elas morem em outros lugares do Brasil, ficaram comigo o tempo inteiro nas mensagens. E Vivi, professora de ginástica, foi me visitar no hospital. Foi lá fazer massagem em mim, que eu tava com muita dor na cervical. Então, muito obrigada, Vivi, por ter ido lá. Minha tia também foi me visitar
no último dia, quando eu ganhei alta. Então ela se despediu do quarto com a gente. Então, muito obrigada. Pessoas que se importaram comigo. E pessoal aqui do canal também que me segue. Se alguém notou minha ausência e se preocupou e eu não respondi a mensagem, gente, eu nem toquei no Instagram. Nem toquei em nada. Eu tava tão chocada com tudo, eu nem tocava em nada, assim. Era só no WhatsApp quem falava comigo, mais íntimo, assim. Então, desculpa se eu não respondi ninguém. Mas se alguém se preocupou assim e demonstrou e eu não vi, muito obrigada. E é isso. Sobre o canal. Estaremos voltando à programação normal. Eu vou fazer vlogs, tá, gente? Não é todo mundo que assiste, mas os vlogs me ajudam muito na minha ansiedade, assim. Que é uma forma de eu me manter ativa, de eu não parar e ficar pensando merda. O vlog ajuda muito pra quem tem ansiedade, sim, de verdade. Então eu vou voltar a fazer vlogs, assim. Eu sei que não é assunto, às vezes, que todo mundo se interessa, tipo, roupa. Mostrar as roupas que eu tô usando, sabe? Não é uma coisa que quem gosta de literatura às vezes se interessa. Mas vou mostrar, entendeu? Vou mostrar, sei lá, o que eu estiver comendo. Essas bobagenzinhas que eu comprei. Sylvanian Families, aqui chama Calico Critters. Sabe? Essas coisas assim, entendeu? Quem não gostar pode pular também. Mas, por favor, dá uma view aí, ajuda aí. E vou voltar também com as resenhas, né? Eu tive ressaca literária, óbvio, eu não consegui ler nada no último mês. Juro, gente, eu peguei livro. Até vou fazer um vídeo específico de leitura, assim. Acho que vou fazer sobre ressaca literária. E aí eu explico como foi. Mas, assim, eu pegava um livro mais sério pra ler e não processava, não focava. Porque acho que quando a gente tá muito abalado psicologicamente, não foca. Eu tô conseguindo ler um livro agora de romance bem fácil de processar, assim. Então é isso. Mas aí eu faço um vídeo especificamente sobre ressaca literária. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi meio sério, né? Mas foi o que aconteceu comigo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.